Barney Stinson foi apresentado ao público no episódio piloto de How I Met Your Mother. Ei, você sabe que sempre gostei de garotas meio asiáticas? Agora tenho uma nova favorita. Garota libanesa. Então Barney virou isso. Acabei de dormir com a ex-namorada do meu melhor amigo. E eu acabei de dormir com um grande amigo do meu ex-namorado. Melhor amigo. Então ele se tornou isso. Uau, você tem síndrome do pênis enorme. Nunca ouvi falar disso. Esse é o problema da EPS, falta de conscientização. Voltando a isso, nós realmente temos um urso de alianças. Quer dizer, um porta-alianças. Até que ele finalmente acabou assim. Você é o amor da minha vida. Hoje vamos falar sobre os vários arcos de personagem de Barney Stinson. Mas antes disso, não se esqueça de curtir e se inscrever no Nerdstalgic se ainda não fez isso. As mudanças que Barney Stinson enfrenta ao longo da década em que How I Met Your Mother esteve no ar são enormes. Ao longo dos anos, esse personagem começa como um aproveitador, manipulador e, sinceramente, uma pessoa terrível em quase todos os sentidos. Não é traição se quem é casado não é você. Não é traição se o nome dela tem 2 vogais juntas. E não é traição se ela é de outro DDD. Se transforma em um romântico incurável, um marido, e no final das contas, um pai amoroso e cuidadoso. Sitcoms tendem a rotular seus personagens por falta de metáfora melhor. Em qualquer sitcom, você tem o seu cara comum, a sua ingênua, seus nerds, seus preguiçosos, seus palhaços sarcásticos, seus mentores. Certos personagens recebem aplausos ao entrar, enquanto outros provocam reações carinhosas quando fazem algo fofo. Sitcoms podem quase parecer um jogo de xadrez, no sentido de que cada peça individual no tabuleiro opera com seu próprio conjunto de regras. Isso não só diversifica o conteúdo de um programa ao misturar personagens e cenários para evitar repetições, mas também ajuda a gerenciar as expectativas do público. Veja, quando assistimos a um episódio de How I Met Your Mother, existe um certo grau de previsibilidade no qual nós, como espectadores, encontramos conforto. No entanto, há momentos em que esses personagens precisam crescer e mudar. O personagem Barney Stinson não é o melhor exemplo de como mudar um personagem. Ele é um dos piores exemplos de mudança de personagem, principalmente pela forma como foi construído desde o início. Desde o início, Barney Stinson foi estabelecido como um personagem que causava confusão em situações sociais por tédio e manipulava mulheres para conseguir o que queria delas, que geralmente era uma noite de sexo. Ele foi criado desde o início como alguém quase sem senso moral. Isso foi em 2005, quando a comédia era um pouco diferente. Mas o comportamento de Barney Stinson ainda é repreensível. Ele realmente manipula as mulheres com quem quer dormir. Ele chegou ao ponto de filmar suas conquistas sexuais sem pedir permissão para isso. Não se preocupe, querida. A luz verde piscando indica que está desligado. Ele até disse que pode ter se envolvido em tráfico de pessoas ao trocar uma mulher por um carro. Acho que em algum momento vendi uma mulher. Eu não falava o idioma, mas apertei a mão de um cara. Ele me deu as chaves de um Mercedes e eu a deixei lá. Barney Stinson foi criado para ser uma das piores pessoas do planeta, e os roteiristas passaram quase 5 temporadas reforçando isso em nossas mentes. As atitudes e escolhas ruins de Barney são justificadas de forma um tanto preguiçosa. A justificativa dos roteiristas para o fato de Barney sair impune agindo do jeito que age, além do fato de ser interpretado por Neil Patrick Harris, que todo mundo adora, geralmente é porque ele é um bom amigo, ou porque às vezes ele toma uma decisão que reflete um comportamento humano aceitável. Embora os roteiristas tentem fazer parecer suficiente para que os espectadores aceitem Barney como ele é, algo nisso não parece certo. Às vezes, isso parece que eles estão forçando o arco do Barney a funcionar e quase não prestam atenção se realmente conquistaram o direito de fazer isso. Vamos analisar um personagem parecido, Dennis Reynolds de It's Always Sunny. O objetivo de comprar o barco era deixar as garotas meio bêbadas no convés para levá-las para um lugar confortável abaixo do convés, onde por causa da implicação, elas não poderiam recusar. Assim como Barney Stinson, Dennis Reynolds é um manipulador explorador guiado por desejos egoístas. Ele mente, trapaceia, rouba e compartilha filosofias parecidas. Barney Stinson tem seu manual de conquista e Dennis, o sistema Dennis. São personagens parecidos, mas Dennis Reynolds perde. Ele está constantemente preso em seu próprio inferno pessoal, criado pelas consequências de suas próprias ações. Barney Stinson quase nunca enfrenta consequências até mais tarde na série, quando os roteiristas forçam seu personagem por arcos e histórias que eles nunca construíram de forma convincente. Escrever uma boa sitcom é como desenhar uma caricatura do que se imagina ser a vida.
As características são exageradas, mas ainda lembram o mundo real. No mundo real, queremos que os caras maus sejam responsabilizados. Isso nunca acontece com Barney Stinson, que só deixa de ser terrível no final. Na 5ª temporada, Barney inicia um romance com Robin, seu primeiro grande ponto de virada na série. Mas isso ocorre de forma problemática. Nunca torcemos de verdade para Barney ficar com Robin. Nessa fase da série, na verdade, torcemos para que Robin fuja dele o máximo possível. Esse caso entre os dois personagens dura metade de uma temporada, mas esfria depois. No entanto, a decisão de colocar Robin e Barney em um relacionamento deixou muito claro o que precisava acontecer com o personagem Barney Stinson para que o arco dele fizesse algum sentido. É aqui que os roteiristas introduzem a personagem Nora. Nora é mais uma das vítimas de Barney, mas não do jeito típico de mulherengo de uma noite só. Veja, Nora é a primeira parceira romântica de quem Barney realmente gosta, fora da trama principal da série. Robin e Barney já tinham um relacionamento antes de se envolverem romanticamente, enquanto Nora e Barney estavam construindo o relacionamento deles do zero. Enquanto Robin já conhecia e aceitava Barney com suas falhas, o relacionamento de Barney com Nora serve como um meio para que Barney faça o trabalho necessário para descobrir onde estão suas falhas e como se tornar uma pessoa melhor nesse processo. Agora, Barney ainda mente para Nora. Ele continua a manipulá-la e depois trai Nora com Robin. Diferente das conquistas e relacionamentos anteriores, o namoro de Barney com Nora é uma das primeiras vezes em que ele enfrenta as consequências de seus atos. Ele precisa lembrar todas as vezes que mentiu para uma mulher por sexo e mostrar ao público que reconhece e se arrepende dos segredos que escondia. Claro, foram necessários 146 episódios de televisão para chegar a esse ponto, mas, olha, antes tarde do que nunca. Após o fim do arco com Nora, Barney logo inicia um relacionamento rebote com Quinn, a quem rapidamente pede em casamento. Esses relacionamentos acabam sendo meio apressados nas temporadas mais recentes da série. O noivado de Barney com Quinn dura só 3 episódios antes dos roteiristas focarem novamente no relacionamento dele com Robin. Os roteiristas aumentam nossa empatia por Barney ao mostrar sua história triste com o pai, vivido por John Lithgow. Esse relacionamento serve de espelho para o Barney vislumbrar para onde ele pode estar indo. A trajetória que os roteiristas deram ao personagem o humanizou de forma eficaz, pois antes ele era amplamente repreensível. Se você acha ou não que os roteiristas fizeram o suficiente para redimir o Barney, é certamente discutível. Mas até esse ponto, o Barney tinha sido retratado como pouco mais do que um personagem terciário, um tanto problemático para a trama central da série. Ao receber esses arcos de personagem, Barney sustentou toda a temporada final como protagonista. É difícil criar um romance em torno de alguém como Barney. Personagens assim precisam passar por algum tipo de provação para que nós, como espectadores, possamos começar a considerar a possibilidade de que eles estejam mudando e aprendendo com seus erros. Esse castigo para o Barney faz com que possamos finalmente apoiar seu relacionamento com a Robin. Deixamos de ver Barney apenas como playboy e passamos a enxergá-lo como alguém com coração. Isso possibilita o casamento de Robin e Barney, que guia a temporada final da série, algo inviável pelo desenvolvimento inicial de Barney nas 5 primeiras temporadas. Barney precisava ser responsabilizado para ser visto como um pretendente aceitável para outra personagem querida. Depois que é revelado que a Robin e o Barney se divorciaram, ainda apoiamos a redenção dele a ponto de ficarmos animados e otimistas com a ideia de que ele vai ser pai com uma mulher com quem teve um caso de uma noite só. E é aí que deixamos o personagem dele, no momento culminante de seu arco final. Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou é seu. Os muitos arcos de personagem de Stinson se destacam porque quase todos foram construídos para fracassar desde o primeiro episódio. Os roteiristas erraram bastante com o personagem, mas o esforço merece reconhecimento. Os roteiristas poderiam ter desistido de Barney e deixado ele apenas como uma pessoa terrível o tempo todo. Mas os esforços feitos para humanizá-lo e educá-lo fazem com que nos sintamos bem com o ponto em que deixamos esse personagem problemático ao final da série. Nunca é suficiente ter personagens que se comportam de forma terrível apenas porque acham engraçado ser uma pessoa horrível. Devemos entender a origem desse comportamento e ver os personagens tomando atitudes para corrigir suas ações, caso precisem de redenção. Se não quisermos que esses personagens terríveis sejam redimidos, eles ao menos devem perder para continuarmos assistindo toda semana. Fazer os personagens responderem por seus atos e enfrentarem consequências nos ajuda a entender sua humanidade além da superfície.
E uma vez que nossos personagens respondem por seus atos e enfrentam as consequências, eles podem mudar de uma forma que faça sentido dentro do contexto da história e também de um jeito que possa tocar nossos corações como espectadores. Isso pode tornar algo horrível tragicamente hilário ou transformar algo monstruoso em algo que aquece o coração. Isso vai demorar muito? Sim. Há 25 anos antes de eu ser pai, eu tinha toda uma outra vida. Esta é How I Met Your Mother, e é uma das sitcoms de maior sucesso na história da televisão. Também tem um dos finais mais decepcionantes da história da televisão. A série gira em torno de um pai, explicando aos filhos como ele conseguiu encontrar seu final feliz, mas não consegue cumprir essa proposta inicial. Não existe um verdadeiro final feliz para o protagonista central da série. Se você pensar em como a série se desenrola, o final na verdade parece bastante deprimente. A mamãe já se foi há 6 anos. Já está na hora. Na verdade, houve uma cena que foi cortada do episódio final da série que quase conserta essa sensação com alguns diálogos simples e escolhas dos personagens. Todos os anos, dezenas de sitcoms são apresentadas às grandes emissoras na esperança de serem aprovadas para a produção. Das poucas sortudas que chegam à TV aberta, só 1 ou 2 sitcoms permanecem. Elas resistem ao tempo e ganham várias temporadas. Quando um programa recebe sinal verde, pode parecer uma surpresa para todos da produção. Meu Deus! Ok, está acontecendo. Sentem-se todos. Qual é o seu problema e qual é o procedimento? Fiquem! A conversa muda de como podemos colocar esse programa no ar para como podemos fazer esse programa durar. E muitas sitcoms têm dificuldade em descobrir essa última parte. Os estúdios gastam tempo excessivo ajustando o conteúdo. Às vezes, um ótimo conteúdo se perde na relação entre o estúdio e a produção, mas normalmente esses cortes e edições fazem pelo menos algum sentido. A exclusão dessa cena deletada de How I Met Your Mother quase não faz sentido algum quando você vê como ela se encaixa na narrativa. O sucesso de How I Met Your Mother deve-se em grande parte à premissa apresentada no início e fim da maioria dos episódios. Você estava contando como conheceu a mamãe, nos mínimos detalhes. Lembrar constantemente o público que estamos ouvindo uma história sendo contada para crianças basicamente reforça a ideia de que a série terá um começo, meio e fim coesos em nossas mentes. A principal tensão romântica em How I Met Your Mother vem do relacionamento de Ted Mosby e Robin Scherbatsky. Passamos muito tempo torcendo para que fiquem juntos. Na série, o público vê Ted Mosby e Robin Scherbatsky desperdiçando qualquer chance de um relacionamento bem-sucedido. Isso nos deixa cada vez mais frustrados como espectadores. Vocês terminaram. Sim, mudanças nos relacionamentos são essenciais para o desenvolvimento de qualquer sitcom. Se tudo fica monótono e previsível, o público perde o interesse rápido. Às vezes, essas mudanças podem acabar sendo um benefício surpreendente para a história geral de uma sitcom e às vezes elas podem não fazer o menor sentido. As mudanças de relacionamento em How I Met Your Mother se destacam porque é difícil avaliar se certas decisões dos roteiristas são boas ou ruins. Fazer a Robin namorar o Barney não foi algo ruim na primeira vez. Porém, retornar a esse relacionamento mais 2 vezes não contribuiu para o desenvolvimento dos personagens, tornando-o vazio e forçado. A narrativa central desse relacionamento parece ser sobre 2 pessoas profundamente problemáticas construindo um vínculo baseado nisso. Por outro lado, Robin nunca deixa de manter Ted como opção. Então, quando você assiste ao seriado, parece que Robin nunca se entrega totalmente ao Barney e, ao mesmo tempo, nunca desapega de vez do Ted. Ei, nosso acordo dos 40 ainda vale? Se ambos solteiros aos 40, eu topo. I'm all yours. A interação desses personagens parece menos um progresso natural nos relacionamentos e mais roteiristas criando ressalvas para se protegerem caso algo dê errado. Eu te amo. Vamos ser amigos, tudo bem. Então, amigos. Eu te amo. Vamos nos casar. Não, você está me sufocando. Ok. Esquece! Esse não é o único motivo para o final de How I Met Your Mother parecer decepcionante, mas é um dos principais. Esse apego pouco saudável entre eles faz com que o final da história de Ted pareça menos um felizes para sempre e mais um será que ele está realmente feliz para sempre? Os roteiristas sabiam que isso precisava ser tratado e resolveram gravar uma cena específica abordando esse ponto de forma direta. Na cena, Ted encontra Robin na rua enquanto está com sua filha, e os dois concordam em almoçar juntos. Esse é um momento que foi romantizado ao longo de toda a série.
Ted e Robin sempre tiveram um acordo de que, se chegassem aos 40 anos e estivessem infelizes com suas vidas, acabariam ficando juntos. Robin Scherbatsky. Quer ser minha esposa reserva? Uma garota sempre sonha em ouvir essas palavras. Enquanto essa cena acontece, temos uma conversa amigável e familiar entre os dois, mas então a conversa começa a voltar lentamente para lembranças da juventude deles e do tempo que passaram no pub McLaren's. Todas aquelas noites no McLaren's. Quero dizer, como é que viemos parar aqui? Durante esse momento, Robin acaba interpretando mal a intenção de Ted como um interesse romântico compartilhado. Isso faz todo sentido. Robin está acostumada a Ted ser apaixonado por ela. De certa forma, ela sempre meio que manteve Ted em uma daquelas caixas de, em caso de emergência, quebre o vidro. Isso faz Robin basicamente revelar a Ted seus sentimentos do jeito que ele sempre quis. E eu estava me sentindo louca por pensar nisso, mas agora que eu sei que você sente o mesmo, eu não me sinto mais louca. Após esse breve diálogo, há uma pausa constrangedora. Ted explica sua intenção para Robin e eles conversam sobre como ele está feliz e satisfeito com seu casamento e família. Ele vai ainda mais longe para explicar melhor o que ele entende por felicidade, dizendo a Robin que não pensa mais nos "e se". Ted vai buscar os filhos e temos essa última piada interna emocionante antes de ele ir. Problemas sérios. Parece sombrio, mas é o momento perfeito para fechar o ciclo de Ted Mosby. Esse era o momento que How I Met Your Mother precisava, mas não conseguiu incluir. Essa cena não só trouxe um encerramento para o relacionamento de Ted e Robin, mas também fortalece e solidifica toda a premissa de How I Met Your Mother como um todo. Sem essa cena, How I Met Your Mother basicamente faz o público pensar que durante todo o tempo em que Ted estava contando sua história para os filhos, ele secretamente ainda nutria sentimentos por outra pessoa. Isso faz Ted Mosby deixar de ser um protagonista apaixonado, neurótico e carismático, e virar, basicamente, um grande idiota. Ele está explicando aos filhos pequenos que basicamente se conformou com a mãe deles? Isso é um pouco insatisfatório e, para ser sincero, um pouco estranho. Essa cena do almoço entre Ted e Robin é tão importante que, na verdade, muda toda a contextualização do final da série. E, para ser sincero, é um pouco insano que ela não tenha sido incluída no final da série. Até mesmo Josh Hadner, que interpretou Ted na série, também não entende por que a cena acabou sendo excluída do episódio final. Mas ele parece insinuar que havia conteúdo demais que eles estavam tentando encaixar nos 3 últimos episódios. Esses episódios são tão densos e sempre longos. Gravamos mais do que cabe no episódio, como sempre, então algumas partes precisam ser cortadas. Produzir sitcoms é difícil. São ainda mais difíceis de manter por muito tempo. Para manter o interesse, é preciso mudar como os personagens interagem. Mudanças e desenvolvimento geralmente beneficiam uma série, mas o público ainda precisa de um desfecho para os objetivos do protagonista e que os responsáveis pela série cumpram as promessas feitas na premissa. A cena deletada de How I Met Your Mother mostra que não é preciso muito para criar um desfecho. Com uma escrita eficiente e ótimos atores em sua série, é possível dar ao público todo o desfecho necessário em poucos minutos. Seria a 4ª pior coisa. 1. Supervulcão. 2. Asteroide atinge a Terra. 3. Gravações de Evel Knievel perdidas. 4. Ted liga para Karen. 5. Lily devorada por tubarão. Este é Marshall Erickson. Ao longo da narrativa principal de How I Met Your Mother, Marshall oferece a perspectiva do homem em um relacionamento sério. Ele é o melhor amigo de Ted Mosby e costuma demonstrar sensibilidade emocional. Marshall tem participação muito reduzida na 9ª e última temporada da série, e sua ausência é frequentemente apontada como um dos principais motivos da insatisfação com a temporada final de How I Met Your Mother. Parece estranho um personagem tão importante aparecer só em flashbacks e poucas cenas no carro. O que aconteceu? A aprovação de uma sitcom é um processo complexo, que vai além de apenas criar algo considerado divertido pelo público. Você basicamente precisa convencer os executivos do estúdio de que seu programa tem potencial, ao mesmo tempo em que afirma que seu projeto pode gerar lucro ao longo de várias temporadas. Grande parte disso está em como os atores do programa são contratados. Contratos longos basicamente garantem uma consistência no elenco para o qual os roteiristas vão escrever. Em How I Met Your Mother, os atores principais tinham contratos de cerca de 7 anos,
o tempo máximo permitido por lei nos Estados Unidos. Isso resultou em trabalho por 8 temporadas, mas o problema foi que How I Met Your Mother foi renovada além das 8 temporadas previstas. Isso não foi um grande problema para o elenco principal. Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris e Alyson Hannigan aceitaram participar da última temporada. Jason Segel, por sua vez, estava relutante em retornar para a 9ª temporada, já que seu estrelato crescia rapidamente nas telonas durante How I Met Your Mother. Ele obteve grande sucesso como Peter Breder em Ressaca de Amor, filme que Segel também escreveu. Sua atuação divertida como aspirante a marionetista foi muito elogiada, permitindo que ele trouxesse os Muppets de volta ao centro das atenções no filme Os Muppets, de 2011. Cidadãos da Terra, o Grande Gonzo está de volta! Que viria a ganhar um Oscar de melhor canção original. Isso gerou uma sequência e vários programas de televisão. Estou prestes a descobrir que eles têm bom gosto. Obrigado, isso é muita gentileza. A temporada final de How I Met Your Mother teve uma estrutura e justaposição diferentes das anteriores. A temporada final da série ocorreu em um único fim de semana, o que condensou o cronograma de gravações. A temporada final foi gravada em 6 meses, com cada episódio levando cerca de 5 dias de filmagem. O estado mental influencia. Sua visão de futuro pode influenciar bastante suas decisões, independentemente do que faça. A visão de Jason Segel para sua carreira ia muito além de ser visto como aquele bobalhão adorável de sitcom. E quando um artista está pronto para abrir as asas e voar, ficar preso a um projeto do qual você está cansado pode parecer que te impede de alcançar seus objetivos. Trabalhos em sitcoms são dos mais cobiçados da indústria, pois oferecem estabilidade, consistência, lucro e previsibilidade. No começo de uma carreira promissora, assinar um contrato longo em uma sitcom é, sem dúvida, uma decisão inteligente. Trabalho consistente traz estabilidade, algo raro para atores iniciantes. No entanto, quando um ator começa a se destacar, ou seja, quando ele começa a se tornar um nome conhecido e passa a ser lucrativo para os estúdios vincularem esse artista a projetos, as coisas mudam. Em vez de se perguntar de onde virá o próximo pagamento, você passa a escolher qual aceitar. Nesse momento, empresários e agentes entram em cena. Durante as gravações da última temporada de How I Met Your Mother, Jason Segel era agenciado pela United Talent Agency, uma das maiores de Hollywood, experiente em marketing. Eles sabem promover seus clientes e conseguir para eles o trabalho certo na hora certa. Jason Segel estava em alta e, antes de fechar com a 9ª temporada de How I Met Your Mother, aceitou atuar em Sex Tape com Cameron Diaz. O filme seria filmado em novembro de 2012 durante as gravações de How I Met Your Mother, deixando Segel indisponível para os episódios 10 a 12. Ele quase não aparece, e a maioria das cenas foi gravada antes. Isso teria sido um problema significativamente menor se a temporada tivesse uma estrutura diferente, mas o fato de toda a 9ª temporada se passar em um período de tempo tão curto faz com que a exclusão do personagem Marshall pareça completamente estranha. É como se ele sumisse da história e voltasse sem explicação. Talvez fizesse sentido na produção, mas para quem assiste, fica desconexo. Quase como se a temporada final fosse mantida unida com fita adesiva e grampos, em vez de ser algo sólido e concreto. Outro problema que Jason Segel teve pode ser relacionado a diferenças criativas. Diferenças criativas, para todos os efeitos, podem ser o golpe de misericórdia para qualquer projeto. Quando membros essenciais, como Topher Grace em That 70's Show ou Dan Harmon em Community, deixam a série por diferenças criativas, geralmente é questão de tempo até o fim do programa. Jason Segel estava tendo diferenças criativas com os produtores em relação ao desenvolvimento de Marshall Erikson. Embora a extensão dessas diferenças criativas seja desconhecida, elas definitivamente existiam. Marshall Erikson aparenta se degradar ao longo do tempo. Nas primeiras temporadas, ele é multifacetado, demonstra profundidade e está focado em concluir a faculdade de Direito. Ele enfrenta dúvidas, inseguranças e relacionamentos, sendo um grande apoio para Ted Mosby e uma pessoa boa em todos os aspectos. Claro, ele às vezes parece bobo ou exageradamente emotivo, mas isso faz parte do que torna o personagem tão incrível. Qual é o seu problema? Como pôde fazer isso conosco? Aquela despedida foi devastadora. Uma certa florzinha delicada chorou a noite toda no chuveiro. Também fiquei bem chateado. Todos nós temos aquelas pessoas em nossas vidas que parecem ser um pouco sensíveis demais ou um pouco dependentes demais dos amigos. Marshall Erikson parecia ser até um pouco bobo demais. Pum foi para o forte. Pumzinho, o...
Nas temporadas mais recentes, especialmente na última, Marshall vira uma paródia de si mesmo. O personagem dele ficou limitado a cenas malucas e pastelonas, que parecem forçadas e sem contexto. Pela última vez, eu não deixei o saco de laranjas que você comprou no telhado. Jason Segel não gostou das mudanças no personagem, pois buscava papéis mais sérios e sentia que seguir em How I Met Your Mother dificultava sua carreira. Em entrevista de 2013 ao The Independent, Jason Segel afirmou que os últimos 3 anos em How I Met Your Mother foram cada vez mais difíceis e que precisava de renovação artística. Artistas devem evoluir ou acabam estagnados e rotulados em certos papéis. A última temporada de How I Met Your Mother tem muitos problemas, o que não é segredo. Essas falhas não são todas culpa de Jason Segel, mas o fato de seu personagem atuar de forma limitada não ajudou. Sitcoms são complicadas e os artistas podem ser ainda mais complicados. Na indústria do entretenimento, não existem garantias. Participar do projeto certo na hora certa pode impulsionar um artista ao estrelato rapidamente. Quando a carreira está começando, não se sabe quando terá outra oportunidade. Você pode participar de um projeto de longo prazo para garantir emprego por boa parte de uma década. No caso de Jason Segel e Marshall Erikson, foi um pouco de ambos. Segel entrou em um projeto de longo prazo, mas sua carreira começou a decolar durante esse período. Segel não só estava relutante em voltar para How I Met Your Mother na última temporada, como também envolvido em outros projetos, o que limitou sua capacidade de dar o encerramento necessário à história de Marshall Erikson. Você faz ideia do que aconteceu bem aqui neste mesmo bar? Não. O que aconteceu? Todo tipo de coisa.